Olá, tudo bom? Eu sou a Débora e sou professora aposentada, né? Alfabetizadora, professora alfabetizadora aposentada no município de São Paulo. Resolvi criar esse canal para compartilhar um pouco da minha vida. Os assuntos são diversificados, mas eu tenho o foco, o meu enfoque nesse canal é para falar mais de autoconhecimento, né? Que eu vejo que é a saída para muitas buscas minhas e talvez ajude alguém também com isso, eu não sei. Então o foco que é autoconhecimento, mas vou falar de outras coisas também. E eu escolhi o nome do canal O Olhar Mutante ou Mutável, porque eu acho que nós somos seres em constante transformação e isso é muito bom, né? Principalmente se a gente estiver evoluindo. Então é isso. Eu vou falar um pouquinho, eu fiz um roteirinho aqui e eu vou falar um pouquinho, né, do meu caminho para chegar aqui no canal. Primeiro, assim que eu me aposentei, eu tinha o intuito de ir embora do Brasil, de ir embora para Portugal, como muitos brasileiros fazem, né? Mas justamente quando eu aposentei e que estava preparando tudo, foi quando chegou a pandemia e outros problemas da minha família também aconteceram, problemas de saúde na minha família, e isso acabou me desanimando. Eu protelei a viagem, mas aí a gente acabou desistindo, que no início iam algumas pessoas comigo, depois no fim é só meu filho e eu, e no fim ninguém. Daí eu fiquei pensando, bom, o que eu vou fazer? Porque assim, eu passei minha vida lecionando e sou muito grata, acho que uma das coisas mais importantes da nossa vida é a gratidão, então eu sou muito grata pelos meus alunos, pelos pais dos alunos, pelos colegas de trabalho, pelos colegas que eram colegas, pelos colegas que eram desafios, mas me fizeram crescer de alguma forma. Então, eu sou muito grata mesmo à prefeitura, ao meu salário, a tudo. Só que aí você fica parada, né, e ainda é nova, né, aí você fica pensando, mas o que eu vou fazer? Eu sempre me interessei muito por assuntos esotéricos, eu sempre gostei muito de astrologia, quando era adolescente eu lia astrologia de revistinha, de jornal, e a gente sabe que não é bem fundamentado, né? Mas eu sempre fui me interessando por esse tipo de assunto. Aí eu resolvi, na verdade eu não sou astróloga, não tenho formação nenhuma, sou apenas, assim, e com muitos assuntos, sou apenas curiosa, mas eu acho que é importante a gente ter curiosidade, a gente pesquisar, a gente ler, a gente assistir vídeos, a gente trocar informação com as pessoas, porque a gente vai aprendendo, e todo aprendizado é válido, né? E quando você começa a ver que aquilo que você está aprendendo vai te mostrando algumas coisas sobre você mesmo, então aí você fala, puxa, não, eu realmente, isso tem fundamento, né? Faz sentido, porque a gente busca sentido nas coisas. Mas é lógico que muitas respostas e muitas coisas não fazem sentido e a gente continua a busca, né? Eu acho que somos buscadores. Então, uma das ferramentas que eu acredito que seja importante para a pessoa se autoconhecer é a astrologia. Então, assim, se você tiver oportunidade de fazer um mapa astral, eu acho que é muito importante. Então, o mapa astral, eu entendo ele, como eu já li, já ouvi pessoas falando, ele é uma foto do céu na hora que você nasce. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, poxa, eu sou, sei lá, aquariana, mas eu não me identifico, não tem nada a ver. Porque provavelmente você tem características de aquariano, mas
Isso não é tudo. Esse mapa, né, astrológico, essa foto do céu na hora que você nasce, vai te mostrar muitas coisas, muitas informações. Então, por exemplo, vai falar onde está a lua, a hora que você nasceu, em qual signo. Porque tem os signos, tem as casas astrológicas, que são 12 casas, 12 signos, né? E tem conjunções, né? Que se forma trígono. Eu não sei muita coisa, mas assim, eu vou pesquisando. E, por exemplo, tem os planetas, né? E aí, todos eles têm uma energia. E aquela energia diz alguma coisa, tá no signo tal, tá? O seu, por exemplo, aquariano. A hora que ele nasceu, o Sol estava em Aquário, então ele é aquariano, então o signo solar dele é Aquário. Mas ele não tem só essa informação, ele traz uma série de informações que o Júpiter estava onde, Saturno estava onde, Plutão estava onde, a Lua estava onde, qual é o ascendente, qual é a Quirón, qual é a Lilith. Então tem muita informação, tem muita informação. E aí, assim, sozinha pesquisando, dá muito trabalho. Mas se você tiver condições de fazer um mapa astral, e tem assim, preços variados. Hoje em dia tem muitas facilidades, se faz em vezes, né? Se parcela. Se você achar que é importante, se você achar que dá pro seu bolso, então faça uma parcela. E essa é uma das chaves. E tem muitas outras e elas não param de surgir. São muitas. O que as pessoas chamam de canalizações, porque as pessoas, elas vêm... as pessoas recebem informações. Eu acredito muito nisso. Por exemplo, quando eu leio um livro, quando eu assisto um filme, eu fico pensando muito sobre aquilo. Eu falo, gente, mas da onde que a pessoa tirou aquela ideia? Da onde ela tirou? E às vezes você conversa com alguma pessoa, assim, nossa, mas como você escreveu isso? Nossa, como você pintou isso? A pessoa fala, não sei, eu fiz. Eu, Débora, acredito que nós somos inspirados. E aí as pessoas vão falar de diversas fontes, né? Eu acredito bastante no Espírito Santo, de repente o Espírito Santo te inspirou. Mas também acredito em muitas outras coisas. Então, eu acredito que anjos, por exemplo, também tenham te inspirado. Então, as pessoas, elas canalizam informações, né? Ela recebe as informações e aí ela pode registrar, né? Registrar no papel e tal. E ela pode gravar vídeo, áudio, escrever livro e o negócio vai... E aí a informação vai se tornando acessível para todas as pessoas. Então, eu falei da astrologia, que é uma chave de autoconhecimento, porque para falar de autoconhecimento tem várias chaves, várias ferramentas, e essa é uma delas, e é uma que eu considero muito importante. Até para falar da sua missão de vida, da sua vocação profissional, dos seus relacionamentos, eu acho que tem muitas coisas ali tem muitas informações no mapa que podem te ajudar. Não é uma bola de cristal que você vai olhar, vai acontecer tal coisa, você vai fazer... Não, eu acho que não. Acho que mostra, assim, qual é a sua missão, o que você pode ter vindo fazer aqui, sugestões, enfim, é isso. Daí, eu comecei a pensar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de uma renda, né? E aí, todo mundo parado com a pandemia, aí eu comecei, né? A primeira coisa que eu tinha pensado era fazer vendas, né? Eu tinha pensado em fazer vendas. Aí eu falei assim, mas o que eu vou vender? Aí eu pensei em bolsas. Aí eu tive ajuda de uma menina que namorou com meu filho um tempo, e ela assim tem um tino para empreendedorismo, e aí ela começou a me explicar, começou a me dizer como é que funcionavam as coisas, me levou para ver como que faz, como que pesquisa, o que você tem que usar, olha, que cartão que você tem que fazer, foi me dando todas as dicas, mas no fim não rolou, eu acabei desistindo, né? Daí, nesse meio tempo, eu resolvi estudar numerologia, né? Na pandemia me chegou a numerologia pelo Instagram, que também é outra coisa que eu gosto muito, assim, tem muita coisa bacana.
E aí eu fiz um curso gratuito com a professora Vanice, que é uma graça, né? Gostei muito dela. Mas eu resolvi fazer, pesquisando, eu resolvi fazer numerologia cabalística com... Primeiro eu fui lá na Academia Brasileira de Numerologia Cabalística, quem fundou foi o professor Carlos Rosa, ele já é falecido, mas a Angel que administra. E eu fiz um curso online, né? Não foi presencial, mas eu sinto necessidade, Débora, sinto necessidade de fazer cursos presenciais. Então eu resolvi fazer o meu curso de numerologia cabalística pela Atman, e o meu professor foi o Luiz Trevisan, um professor muito bom, e esse foi o primeiro curso que eu fiz para ir para esse caminho, que eu espero que seja esse caminho, mas eu não tenho certeza, eu espero que sim. Fiz o curso de numerologia cabalística e depois estudei um curso de Enneagrama, mas esse foi também, o Enneagrama 360 foi um curso online. E sobre numerologia cabalística eu gostei muito, me identifiquei demais. Sobre Enneagrama não muito, não gostei muito, não me identifiquei, porque eu acho assim, eu conversei com uma terapeuta e ela me explicou o seguinte, ela falou, toda vez que você quiser estudar alguma coisa para você trabalhar com aquilo, primeiro você experimenta. Então eu falei, tá bom, e aí você experimenta. Se você experimentar e você gostar, porque é assim, né? A gente tem afinidade ou não tem afinidade com pessoas, com lugares, com cursos, né? Então eu fiz o curso de Enneagrama e não gostei. Então mas não tô falando que não é bom nem nada, mas é questão de afinidade mesmo. Depois eu fui fazer o curso de Reiki, que é um que eu estou fazendo ainda. Eu fiz o nível 1, nível 2, nível 3. E agora eu vou partir pro Master, né? Vou fazer o Master. E assim, o Reiki também eu achei que é outra coisa, assim, ele é fantástico. O Reiki eu tenho que pegar um momento só para falar dele, assim. Ele trabalha com energia que está disponível pra gente, energia universal. Tem gente que vai falar assim, nossa, tem a ver com religião, porque põe as mãos. Não, você faz a imposição das mãos para trabalhar toda a energia que você canaliza do universo que está disponível para você, principalmente, curar, né? Para você curar, para você alinhar chakras, para você desobstruir. É que assim, com o tempo você vai estudando, você vai aprendendo o que são chakras, né? É bastante informação, assim, eu tô gostando bastante do curso que eu tô fazendo. Você aprende os símbolos, e eu acho assim, que quem se interessar em aprender, vai lá, pesquisa. Se quiser se tornar um reikiano, eu aconselho, porque quanto mais reikianos tivermos no planeta, acho que melhor para todos nós, né? Que é para cura das pessoas e para cura dos animais, das plantas, de tudo, porque tudo tem energia, né? Então fiz esse curso de Reiki, mas ainda não concluí. E foi isso, né? Continuo na busca. Trabalhei um tempo com corretagem, dei aula voluntária, né, para alfabetizar, fiz um tempinho, mas gosto muito, mas não é mais isso que eu quero, né? E com corretagem, porque surgiu assim, né? Meu filho estava trabalhando temporariamente, depois ele saiu e aí ele me indicou lá. Então a gente ficou num plantão de uma empresa grande que constrói apartamentos de alto padrão, médio e alto padrão, né? E aí fui aprender toda a linguagem deles. Eu chegava lá, você tem que chegar cedo, aí você chega, você coloca o seu nome lá pra roleta, porque a roleta, se você tirar um número baixo, tipo um número 1, 2, de repente você tem a oportunidade de atender algum cliente que chegue no stand. Fui aprender a fazer uma leitura, né, da maquete, etiquetar material, porque você escolhe, você pode colocar o seu nome, você pode escolher um pseudônimo, e aí você etiqueta jornal, reprint, aí você vai pro farol, você vai deixar nos carros, e vai fazer toda a propaganda, né? E aprender todos os termos. E eu fiquei, se eu não estiver enganada, foram 18 dias, né? Mas eu não quis continuar porque
é bom a gente aprender, mas e é exatamente na contramão de tudo que eu penso. Eu sei que as pessoas têm que vender, têm que sobreviver, mas eu via cenas que me deixavam assim, falar, nossa, mas esse ser humano, sabe? Teve gente que discutiu comigo porque eu sentei num lugar. Eu falei, mas tem um lugar determinado para sentar? Não pode sentar em qualquer lugar? Não, não pode. Então, eu fiquei assim, né? Eu falei, gente, como assim? Ah, lógico, se a pessoa tiver o dom para isso, se ela gostar, se ela quiser enfrentar essa situação, se ela precisar, quiser, ok. Só que assim, pra mim, né, não deu certo. Pra mim não deu certo. Eu tô em outra vibe, então... Mas foi legal porque eu conheci como que é a realidade, como que é o pensamento, quanto que vale um metro quadrado, o que era a área técnica, um monte de coisa que eu nem sabia o que era. Então, assim, eu acho que todo aprendizado sempre é válido, né? A gente leva pra vida. E aí a corretagem não é a minha praia, né? Não é a minha praia. E aí eu resolvi que eu vou investir na terapia holística. Quero estudar, estou estudando reiki, quero estudar cristais, cromoterapia, aromaterapia e radiestesia. Esses são os cursos que fica aqui na minha cabeça para eu fazer. O de reiki eu fiz o nível 1, 2 e 3 com a professora Ângela Lilás. Ela tem um Instagram, se alguém quiser dar uma pesquisada, Ângela Lilás. Ela tem um espaço dela, é uma ótima profissional. E ela oferece uma série de cursos, fora os atendimentos. Então é bem bacana, assim, se alguém se interessar, é bem legal. O vídeo vai ficar um pouco longo, então eu vou encerrar aqui. Depois eu continuo falando sobre as outras coisas. Eu só queria encerrar falando que antes de vender bolsas, corretagem e tal, eu pensei em ser paisagista e desisti, porque eu queria fazer um curso muito bom e era muito caro, eu não tinha condições. Depois eu pensei em ser adestradora, porque eu adoro bichos. E eu fiz magistério na minha época, depois eu fiz ciências físicas e biológicas, e depois eu fiz complementação pedagógica. Então, eu gosto muito de bichos e plantas, e crianças são os meus assuntos favoritos, né? Então eu falei, vou tentar adestradora, depois eu tentei faxina, né? Porque pra mim não tem problema com isso. Mas assim, não me enquadrei nas coisas, né? E a loja de roupas virtual e a de bolsas, mas nada fluiu. Algumas coisas eu acho que me acomodei, porque a gente fica numa zona de acomodação, né? Mas a gente vai buscando, vai buscando, vai buscando. E é isso. E eu queria deixar também aqui o nome de algumas pessoas que eu sigo, não só no YouTube, como também no Instagram, que eu acho assim que são fabulosas. Na astrologia e tarologia, da astrologia é a Cláudia Lisboa. Eu gosto muitíssimo dela, sigo, gosto demais. Eu acho que ela elucida bem. Quem quiser até fazer curso de astrologia com ela, seria bem bacana. Tarologia tem duas meninas que eu gosto demais, a Ana Beatriz Guerra, né? E a Grazi, do Xamanista Tarô. São duas pessoas que eu sempre acompanho e que eu sinto muito, me identifico muito e me sinto direcionada para algumas coisas, né? Das leituras que elas fazem. Também gosto muito de tarologia e acho que não tem nada a ver tarologia com as pessoas que ficam assim, ai, o que tá fazendo de ruim? Não tá fazendo nada de ruim, né? Até em algum vídeo eu quero falar sobre a questão da minha busca espiritual, que ela é longa, né? Eu passei por igreja, fui budista, enfim. Mas isso eu vou falar um outro dia. Então, falei isso. E eu quero focar agora só em mais um assunto e aí eu vou encerrar, né? Que já tá longo o vídeo, meu Deus. Sobre a meditação. A meditação é uma coisa que eu vejo como muito importante. Me dá bastante trabalho me concentrar, eu focar, porque enquanto eu sento, que eu fecho o olho, eu faço meditação guiada. Eu fecho o olho e tal, eu fico tentando imaginar tudo aquilo que a pessoa tá falando pra eu fazer. E às vezes eu acho que a mente da gente distrai muito a gente, então vem assuntos, mas assim, se você for insistente, vai te ajudar a ficar no presente. Eu acho que é isso que é importante, você ficar no presente. Porque a gente é muito ansioso, sempre assim, vivendo lá na frente,
se preocupando com o que pode acontecer, ou muito ligado ao passado, que você não pode mudar, que já aconteceu. Então a meditação ajuda muito, e eu faço vídeo de meditação guiada do canal Yoga Mudra, que é a Raíssa Zokal, que é uma graça, também super recomendo a Raíssa Zokal do Yoga Mudra, muito bom. Então, assim, para vocês que estão buscando se autoconhecer, estão meio perdidos, se vocês estiverem, eu acho que é uma boa saída fazer meditação, tenta fazer um mapa astral, se deve fazer um mapa numerológico e abrir a mente, sabe? A gente tem que abrir a mente, porque a gente vem de gerações com, sabe assim, tudo tem que ser daquele jeito. E não, o que tem que ser daquele jeito, que vem de várias gerações, mas funciona, a gente não descarta. Mas o que não funciona, a gente descarta. A gente tem que estar aberto, pelo menos, isso aqui não funciona. Isso aqui não é bom mais, então vamos mudar. Minha mãe fazia, minha avó fazia, mas não. É o que a gente tem que quebrar, né? Quebrar tabu, quebrar algumas regras e pensar. Tá aberto para pensar, tá bom? Então, depois eu gravo outros vídeos para falar dessas... Mas eu queria deixar muito claro que a meditação é muito importante, tá bom? Muito obrigada. Até!